terra. Ó Senhor. Pode continuar o teclado para nós. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Para ter um momento com Jesus, amados e amadas, esses homens renunciaram o conforto de suas camas e de seus travesseiros, o conforto de sua comida. Quando a gente muda de país, a gente estranha o tempero e o cardápio. Não é muito fácil, né? Sobretudo os brasileiros que gostam de arroz e feijão, cai lá fora, sente falta, né? Aliás, a maioria sente falta daquilo que não tem, né? Sentiram falta de sua terra, largaram a zona de conforto, a tranquilidade do dia a dia e tantas outras coisas. E às vezes as pessoas pensam assim, né, no campo da imaginação, que os magos saíram, né, que era dia 24 de dezembro, aí apareceu uma estrela, né, eles foram lá e talvez à noitinha de madrugada encontraram Jesus. Não, filho e filha. A busca desses reis magos durou, segundo os estudiosos e o Papa Bento XVI, sabe quanto tempo? 2 anos para encontrar Jesus. E como nós sabemos que durou 2 anos? Sabe por quê? Porque o rei Herodes mandou matar todas as crianças que tinham que idade? 2 anos para baixo. Foram 2 anos de procura, foram 2 anos de fome, foram 2 anos correndo risco de serem encontrados por salteadores, porque muitas vezes eles tinham que dormir onde? Não tinha instalações em todos os lugares, não tinha estalajadeiro em todos os lugares. Eles tinham muitas vezes que dormir, um outro ficar olhando para o outro dormir em paz, porque eles estavam carregando preciosidades, não é? Trazendo ouro inclusive com eles. O incenso ainda hoje é caro. Imagina aquela época, a mirra caríssima, sofrendo toda intempérie, mudança de clima, frio, calor. E no Oriente o frio não é brincadeira, é neve. Tudo isso para, como eu disse, porque você pode chegar a ser rei, a ser príncipe. Se você não encontrou Deus e a sua religião verdadeira, você é uma pessoa vazia. Você pode estar namorando a pessoa da sua vida, mas se você não encontrou Jesus, Ele não é seu Senhor. Nem essa mulher que está do seu lado vai preencher o seu vazio, porque ela não tem poder para isso. Entende bem? Atravessaram desertos para encontrar a Deus. Aqui eu me lembrei de um testemunho muito bonito recente, que Dom Júlio até contou no Santo Flow, de um bispo do Irã, que estava com os bispos no Brasil. E esse bispo do Irã estava dizendo como é difícil ser católico lá, porque os católicos são mortos, são torturados, são decapitados, são metralhados. E conversando com o Dom Júlio, ele falou assim: nossa, a única coisa que me preocupa, Dom Júlio, é que a cada domingo na minha igreja diminui o número de fiéis. O banco vai ficando vazio. E o bispo não sabia, né? Perguntou: como assim? O povo está parando de ir na igreja por preguiça? Ele falou: não, eles são mortos no caminho. E isso em 2023 que eu estou falando. Acabamos de entrar em 2024, né? E aí, esse bispo do Irã, vendo que a comunidade diminuía, porque era metralhada, né? Perguntou para um dos senhorzinhos, perguntou bem assim: se você corre o risco de vir na missa e não voltar para casa vivo, por que vocês continuam vindo? E sabe o que ele respondeu? É que sem a missa nós não conseguimos viver. É melhor morrer do que ficar sem a missa, do que ficar sem a Eucaristia, do que ficar sem Jesus. Que exemplo! Hoje existem pessoas que têm preguiça de atravessar e andar 500 metros para ir à igreja, porque é uma preguiça da morte. É uma igreja em cada esquina de Sorocaba e a pessoa consegue faltar aos dias santos de guarda, porque nós ficamos 3 horas seguidas na internet. Eu não sei se você já fez experiência, mas olha o seu Instagram e vai aparecer um relato para você. 3 horas, 3h45, 3 horas e 45 minutos por dia no Instagram. E os mais velhos e mais velhas no Facebook, que virou reduto das tias ali, né? A criançada
no TikTok. Eu estou sendo generoso falando 3 horas, porque é muito mais. Você fica 3 horas e 40 minutos no Instagram e você não tem capacidade para rezar 1/3 de 15 minutos, porque está faltando amor a Deus, está faltando determinação, está faltando buscá-lo de coração sincero. E a palavra de Deus vai nos dizer na carta aos Hebreus: o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Em Oséias o Senhor vai dizer: o Senhor se deixa se encontrar por aqueles que o procuram de coração sincero. Se você procurar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, largar a preguiça, ofertar o único dia da semana ao Senhor, porque sábado depois das 5 da tarde já é domingo, o Senhor vai se deixar encontrar-se por você. Mas Deus não se deixa se encontrar por aqueles que não se esforçam, que não saem do seu comodismo, que não saem de suas casas, que não levantam de seus sofás e de suas camas. E essa é a primeira lição de São Gaspar, São Melquior e São Baltazar. Mas a segunda lição também é muito interessante, porque veja bem, na noite de Natal, a Sagrada Família se encontrou sozinha. Jesus, quem mais? Maria e José, tendo por companhia somente os anjos de Deus. E depois, a verdade, alguns pastorzinhos, né? Porque era Natal, Deus havia descido na terra. Porque veja bem, meu filho e minha filha, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se você não parou, você tem que pensar. Qual é o maior feito da história da humanidade? Presta atenção. E vão responder assim no Google: o homem ter pisado na lua. Se é que pisou, não sei, mas dizem que sim. O maior feito da humanidade não é o homem ter pisado a lua, é Deus ter pisado a terra. E isso é Natal. Esse é o mistério da encarnação do Verbo. É o evento mais extraordinário. Deus decidiu abandonar as miríades e miríades de anjos que o servem e desceu ali. Mas quase ninguém percebeu. Deus visitava a terra, se tornava nosso vizinho, mas a vizinhança inteira, cega de alma e do coração, não percebeu que o extraordinário visitava o nosso ordinário, que o incomum visitava o nosso trivial, que o eterno visitava o nosso tempo. Somente os pastores que os anjos avisaram, mas os reis magos são muito interessantes, porque nenhum anjo os avisou. Sabe por quê? Porque os reis magos eram grandes observadores dos sinais de Deus. Talvez seja necessário, mais do que ver, olhar. E qual é a diferença entre ver e olhar? A minha mãe, como boa paranaense, nascida em Tambaracá, perto de Bandeirantes, ela tem o costume de falar assim: filho, olha para você ver. Achei bonito, aprendi com a minha avó. Olha para você ver. Parece redundante, não parece? Porque quem olha não vê? Nem sempre. Às vezes você vê, mas porque não olha, você não enxerga. Quantas vezes passou diante de árvores belíssimas? Um belo dia você passa lá, faz 3 anos passando no mesmo lugar. Essa árvore estava plantada aqui, e a pessoa responde: faz 50 anos. Você sempre viu, mas foi a primeira vez que você olhou. E porque você olhou, você enxergou. Nem todo mundo que vê está olhando, assim como alguns que devem estar na missa com a cabeça em outro lugar. Eles estão vendo, mas eles não estão olhando. Interessante. Eles estão ouvindo, mas eles não estão escutando, porque são duas coisas bem distintas em quase todos os idiomas. Hear em inglês, listen em inglês, não são a mesma coisa. Olhar é interessante, porque ver é instintivo, o cachorro vê, né? Ver é natural, ver, o bebê vê. Mas olhar requer tempo, requer vontade, requer atenção. E pasmem os senhores, para olhar requer-se um pouco de contemplação. Por isso um pensador dizia: não se vê aquilo que não se olha. Não se vê aquilo que não se olha. Quantas vezes sua esposa caprichou no visu para você? Fez uma progressiva, pintou a unha, né? Cobriu os brancos. Chega lá, você viu, mas você não olhou. E é nesses pequenos detalhes que você vai perdendo o amor e a admiração da tua mulher. Você vê, mas você não olha. E se ela ficou bonitona,
Para quem será que ela ficou? Para honrar o marido dela. Ficou para você? Mas quantas vezes você vê e não olha? Há muita coisa que a gente vê, mas que a gente não olha, e nem saberemos que vimos, talvez quando morrermos. E o bonito foi que os reis magos disseram: vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ninguém poderia ver uma estrela se não estivesse olhando para o céu. Os magos nos ensinam a arte da contemplação. Enquanto todos olhavam para a terra, os magos eram homens que olhavam para o céu. E se você quiser sobreviver nesse mundo vazio e materialista, se você continuar olhando para a terra, você vai pirar, você não vai aguentar. E quando a gente trabalha a semana inteira e vem à Santa Missa, o que a gente veio fazer? A gente veio parar de olhar um pouco para a terra e olhar para a nossa casa, porque quem não olha para o céu de vez em quando não vai suportar a terra. Os magos nos ensinam que somente aqueles que olham para o céu entendem o verdadeiro sentido da vida. Quem olha para a terra são aqueles que só trabalham, são aqueles que vivem como se a vida fosse esta, e acabam se desencantando, porque a vida pede muito mais do que essa vida terrena. Mas não se esqueça, a maioria das pessoas não percebeu a estrela, porque estavam ocupadas demais com a terra e não se ocupavam das coisas do céu. Se você é uma pessoa que não tira um dia na tua semana para adorar a Deus, para vir buscar o Senhor, você é como a maioria das pessoas cegas que olham para a terra e não olham para o céu. E lamento a sinceridade, você vai pirar, você não vai aguentar. E quem não olhar para o céu não vai conservar saúde mental nem espiritual. Olhar para o céu é contemplar o Senhor e para onde a gente vai, de onde a gente veio e para onde a gente vai. E a terceira lição: como é bonito olhar para os 3 reis magos e perceber que eles não vieram para receber nada, eles vieram para dar. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que aprendeu com o Senhor Jesus, e é engraçado que não está no Evangelho, é tradição oral. Ele disse: pois disse o Senhor, há mais alegria em dar do que em receber. Mas no Evangelho você não encontra essa frase. Com certeza São Paulo aprendeu de São Pedro, quando ficou alguns anos com ele tendo catequese. Os magos disseram: viemos para adorá-lo. E diz assim: e prostrando-se, o adoraram. Que bonito. Viemos para adorá-lo. Gente, parece bobagem, mas não é. Viemos para adorá-lo. Os magos nos dão uma das mais belas lições que a Bíblia nos fornece sobre o grande privilégio do ser humano que nos difere dos animais. Preste atenção: você nasceu para adorar. Todo homem e toda mulher adora, diz Santo Agostinho. O problema é o que e a quem. Como você foi feito para adorar? Se você não adorar a Deus, você vai adorar uma mulher, vai adorar o homem, vai adorar seu corpo, vai adorar seu mascote, vai adorar seu trabalho, vai adorar seu carro. Ou se a cristandade não voltar, e a gente voltar ao reino de Deus nessa terra, como era bonito na Idade Média, não é? Era bonito, a turma fala mal, mas era bonito, pelo menos ali Deus era o centro. Se a cristandade não voltar, a religião vai ser a política. A religião vai ser a ideologia, sabe por quê? Porque como o ser humano foi feito para adorar, se ele não adora a Deus, ele vai adorar duende, bruxa, vampiro e até o demônio, porque já existem adoradores de Satanás. Você foi feito para adorar. Enquanto você não adora a Deus, você idolatra as coisas e as pessoas. Por que tem gente quando perde uma pessoa, corta o pulso e se mata? Porque o Deus dele era quem? A mulher, não era Deus. Entendeu a diferença? Nós fomos criados para adorar. E São João no capítulo 4 vai dizer: o Senhor diz: o Pai deseja e procura adoradores em espírito e em verdade. Tenta fazer um exercício durante a semana, entrar numa igreja, na Capela do Santíssimo, e se você não sabe falar nada, não fala. Vai no Santíssimo e fica 15 minutos. Eu duvido que a tua vida não dá uma guinada de 360 graus. Eu duvido. Ai, padre, mas eu chego lá e nem sei o que dizer. Não tem problema. Eu nunca falei nada para o sol e ele me queima. Não tem problema. Certo? Só esteja na presença do Senhor. Interessante de tudo isso é que o menino Jesus,
não havia feito nenhuma cura extraordinária, não deu nenhum carro, nenhuma moto, nenhum emprego para Gaspar, Melquior e Baltazar. Eles adoraram a Jesus não porque Jesus fez alguma coisa, mas pelo fato de ser quem Ele era, o Salvador, o Rei dos Reis. Existem algumas pessoas que adoram a Deus, se é que o adoram mesmo, somente quando ganham alguma coisa desse mundo material. Volta para a missa porque tem que fazer novena para São José para trabalhar. Volta para a missa porque está com tumor. Volta para a missa porque o filho desandou. Tudo bem, são razões legítimas, mas será que nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é? Ou nós adoramos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar? O menino Jesus, ao que nos consta, não prometeu nada para os três. É bonita aquela frase. Não prometeu nada? E entregou tudo. Entregou a vida eterna, entregou o sentido da vida, entregou a salvação, porque antes eles vieram para adorar mais do que para pedir qualquer coisa. Os magos não pedem nada à Sagrada Família. Como é triste, católico e protestante, que são mercadores da adoração. Quando Deus não faz mais aquilo que eu quero, eu fujo da igreja ou muro de religião. Porque a gente interesseira, que barganha a sua adoração, que não adora a Deus por aquilo que Ele é. Ainda que tudo esteja contrário na sua vida, continue adorando. Mesmo quando as coisas viram de ponta cabeça, continue adorando. E você vai mostrar que busca o Senhor não por aquilo que Ele te dá, porque você não é uma pessoa interesseira. Você busca o Senhor por aquilo que Ele é para você. Aí começa a mudar a nossa vida, né? O resto vem como consequência. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Quais foram os presentes? Ouro e mirra. Clássico, ouro por quê? Porque Ele é rei. Incenso por quê? Porque Ele é Deus. E mirra por quê? Porque Ele se fez homem. E se fez homem, vai sofrer. Viu? Só pelo fato de ser homem, você vai sofrer. Nós vamos sofrer. Só que Jesus dá sentido para a nossa dor. Jesus dá sentido para nosso sofrimento. Os magos vieram supridos na longa viagem com ofertas valiosas para oferecerem ao Senhor. Abriram seus tesouros e ofereceram para Ele o seu melhor. Honraram o Senhor não só através da adoração, mas através da disponibilidade de valores excepcionais. Quanta gente nem o tempo dá para Deus. Quantos católicos que nem dizimistas se preocupam em ser, porque acham que a evangelização, a iluminação, a limpeza dos bancos da igreja vem do vento. Não tem nem sequer um compromisso, que é um mandamento da igreja, diga-se de passagem. Deus te dá tanta coisa. Agora veja bem, aí você fala assim, mas Deus não precisa dos meus bens. E é verdade, não precisa mesmo. Deus não precisa de nada do que é teu, porque tudo foi Ele que te deu. Mas dar algo para Ele é demonstrar o seu amor. O que você tem dado para Deus, além do seu tempo? Mas você também tem coragem de enfiar a mão na sua carteira e ajudar as coisas de Deus? Ou mora um escorpião no seu bolso? Quando a gente começa a colocar a mão na carteira, e eu falo por mim, para a evangelização, para as obras de Deus, nós estamos amando a Deus, mostrando nosso amor a Ele. Ou você vai dizer para mim que o menino Jesus precisava de ouro, incenso e mirra? Passa amanhã. Claro que não. Era uma forma de demonstrar o como eles o amavam e o honravam. Você é católico, mas não dá seu tempo para Deus, não dá parte do salário que você recebe para Deus. Meu filho, minha filha, você precisa se converter. E por fim, a última coisa. Os magos acharam Jesus por meio de uma... Perfeito. Alguns dizem que era um cometa, mas sabemos que não era um cometa. Sabe por quê? Cometas, quando passam perto do Sol e entram em nossa atmosfera, o que acontece com eles? Eles se desintegram. Eles roubam a nossa atenção. O Halley, por exemplo, rouba a nossa atenção porque eles são um monte de faísca e gelo. A luz do sol bate neles e eles criam aquele rastro de luz, um espetáculo no céu. Não tem luz própria e, não sendo subsistentes, logo desaparecem.
As estrelas não. Estrelas têm luz própria, aquecem, orientam e iluminam. Num mar bravio de noite escura, os marinheiros seguiam pela estrela, e por isso a Virgem Maria é chamada de Stella Maris, estrela do mar. E as estrelas têm mais uma coisa interessante: como a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, quando uma estrela morre na galáxia de Andrômeda, por exemplo, a luz dela, ela já morreu há milhões de anos. Você olha para o céu e está vendo o brilho dela. Por quê? Estrelas continuam a iluminar mesmo depois que morrem, de tal forma que olhar para o céu é olhar para o passado de uma certa forma. Não tem gente que aparece em nossa vida no momento em que a gente estava perdido. Não tem gente que apareceu na tua vida no momento que você estava desiludido, desanimado, jogando a toalha, e essa pessoa te colocou para cima, e essa pessoa te levou para a fila da confissão, e essa pessoa te levou para Deus. Essa pessoa convenceu pelo Espírito Santo você que tinha uma união irregular a se casar na igreja católica, a fazer a catequese de adulto. Você não era católico ou católica, mas desde que começou a namorar, você começou a ir à missa e vocês vão juntos. Parabéns, namorados aqui presentes. Porque a primeira missão tua é levar essa menina, esse menino para o céu. Há muita gente cometa, não é? Que chega na vida da gente chegando, acontecendo, mas passa pela vida da gente apenas por um instante. Gente que não prende ninguém e que a ninguém se prende. Gente sem presença, gente sem compromisso, gente sem responsabilidade. Gente que consegue passar sem deixar marca, porque é gente que não se compromete. A moda agora não é pegar sem se apegar. Gente que pega, que trata o outro como coisa e desaparece porque não se compromete. Não é gente estrela, é gente cometa. A coisa mais triste é você se enamorar ou se encantar e se tornar amigo de gente cometa. Porque gente cometa é egoísta, não quer compromisso com ninguém, só pensa em si mesmo e não se prende a mais ninguém, a nenhum ideal, a nenhum objetivo. Estrela brilha mesmo quando encoberta pelas nuvens. Estrela brilha mesmo à distância. Eu encontro um monte de gente reclamando de solidão, né? Sabe o que é solidão? Solidão nada mais é que o resultado de uma vida inteira de cometa. Porque quem planta indiferença colhe solidão. Hoje nós aprendemos que nós devemos ser a estrela de Belém, que chega, que fica e que leva as pessoas para Cristo. A maioria das pessoas só passou pela tua vida, não deixou marca. Do jeito que chegou, se foi, chamou até atenção, mas não deixou marca, porque não aprendeu a ser estrela guia, que vem, que fica e que leva as pessoas para Jesus. Você que está construindo uma vida ao lado de alguém, essa pessoa na sua vida é estrela ou cometa? E você? Tem sido o que na vida das pessoas? Na sociedade, no mundo, na sua família? Quem você é? Você é estrela ou você é cometa? Que Deus nos ajude a sermos boas estrelas que brilham, orientam e iluminam, e que legal, mesmo depois que morre, continuam a iluminar. Assim seja. Amém. Amém.